Olá, continuamos a nossa caminhada do despertar espiritual, metanoia, e com foco hoje sobre despertando do sonho de Adão. O conceito de despertar espiritual ou metanoia não é tão simples, mas é algo que atravessa os séculos como uma resposta da busca da humanidade por uma iluminação. O primeiro ponto que precisa ser destacado é que o despertar espiritual não tem relação com qualquer tipo de religião. Em outras palavras, o despertar espiritual não está relacionado com uma religião, mas sim com o estado de cada um, individualmente, expresso por meio de sua própria consciência. Muitas doutrinas religiosas ensinam que, para se atingir o despertar da verdadeira conversão, tem que mudar o comportamento moral, ser uma pessoa virtuosa, produzir boas obras, etc. Isso pode até levar o indivíduo a alguma doutrina, se converter a uma doutrina, se converter a uma religião e tornar-se um homem religioso. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com metanoia ou despertar espiritual. E o que acontece com o despertar espiritual é justamente o contrário. A partir do momento em que o indivíduo passa pelo processo da metanoia, os valores como altruísmo, o amor, a benevolência, a confiança, o espírito de caridade, a conciliação, tudo isso brota automaticamente, não necessitando de um esforço para fazê-los, pois eles são entregues pela graça e de graça. A ideia do despertar espiritual no mundo ocidental foi bem elaborada pelo psiquiatra Carl Jung, que descreveu esse processo como o retorno ao self original, o que significa um reencontro, uma reconexão da essência humana, ou seja, com o que realmente nós somos. Dessa forma, o despertar da consciência, como também é chamado, está relacionado justamente à compreensão do fato de que ascender a um estado superior de consciência é um processo natural do ser humano. Geralmente, essa sensação de acordar para esse outro lado da existência, além da matéria, é desencadeado por uma situação de desconforto ou descontentamento ou com algum aspecto da vida. Alguns chamam do ponto de virada, ou ponto de ruptura, ou breakpoint, em que uma situação limítrofe, ou uma situação traumática, como um acidente, uma doença grave, a perda de um ente querido ou de um emprego, por exemplo, geram no indivíduo uma profunda reflexão e a busca por respostas. Essas experiências de despertar
diferem de pessoa para pessoa. Para algumas, o despertar é sustentado ao longo do tempo, enquanto para outras é apenas um vislumbre momentâneo, que pode durar apenas uma fração de segundos. Mas naquele instante, todo o senso do ego desaparece. A forma como as pessoas percebem o universo muda repentinamente, e não há qualquer sentido de separação entre elas e o resto do mundo. Essa experiência pode ser comparada à do despertar de um sonho em que você nem sabia que estava mergulhado, até ser arremessado fora dele. Enquanto você estava no sonho, acreditava que tudo aquilo estava realmente acontecendo, até o momento que você acorda e descobre que era apenas um sonho. É dito despertar espiritual porque alguém desperta do sonho da separação criada por nossa mente egóica. Então, despertar espiritual é semelhante ao despertar de um sonho, porque o mundo que nós vivemos, criado pelo nosso ego, também é uma ilusão. Então, quando nós temos o despertar, nós acordamos para uma outra realidade verdadeira e descobrimos que estávamos vivendo uma mentira. Compreendemos muitas vezes e repentinamente que nosso senso de self criado por nosso ego e portanto foi formado, foi construído a partir de nossas ideias, crenças e imagens, na verdade, não é o que nós somos. Não nos define, não tem centro. Então essa é a grande descoberta do despertar. O ego, ele pode existir como uma série de pensamentos passageiros, crenças, ações e reações, mas ele em si não tem identidade. Ele é um plágio, ele é uma farsa. Na essência, todas as imagens que temos de nós e do mundo passam a ser nada mais que uma resistência às coisas como elas realmente são. Então tudo isso que nós criamos com o nosso ego é uma muralha que construímos e que nos impede de ver a verdade. O que chamamos de ego é simplesmente o mecanismo que nossa mente usa para resistir à vida como ela é. Dessa forma, o ego não é um objeto, tanto quanto um verbo. O ego é a resistência ao que é o afastar em nossa natureza original. Esse mecanismo, esse agarrar e rejeitar do ego, é que acaba formando a nossa falsa identidade, que é uma identidade distinta ou separada do mundo à nossa volta. Por isso que dizemos que o ego produz uma separação. Com o nascimento do despertar, esse mundo externo começa a entrar em colapso,
Quando perdemos nossa identidade criada pelo nosso ego, é como se perdêssemos todo o mundo como conhecíamos. Nesse momento, seja ele apenas um vislumbre ou algo mais prolongado, de repente percebemos com incrível clareza que o que verdadeiramente somos, de maneira alguma, está limitado a esse indivíduo que pensávamos ser. É muito difícil falar sobre o despertar para a verdade ou para a realidade, pois isso transcende o discurso. Porém, é útil trabalhar com algum tipo de sinalização. A coisa mais simples que se pode dizer sobre o conhecimento vivencial de despertar, é que se trata de uma mudança na percepção. E essa é a essência do despertar. Há uma mudança na percepção de ver a si mesmo como um indivíduo isolado para ver a si mesmo como algo muito mais universal. Tudo e todos. Percebemos a unidade de que somos todos um. O despertar é um recordar. Não se trata de nos tornarmos algo que não somos. Não se trata de nos transformarmos. Não se trata de mudarmos a nós mesmos. É um recordar do que somos, como se soubéssemos disso há muito tempo e simplesmente tivemos que esquecer. Esse esquecimento foi criado por um mundo fabricado pelo nosso ego, por uma percepção errônea e uma percepção iludida sobre a vida, sobre os outros e sobre si mesmo. Então, na verdade, o despertar é voltarmos à nossa verdadeira identidade, à imagem e semelhança de Deus. Despertar é acordarmos do sonho de Adão. Despertar é sermos e vivermos o novo Adão, que é Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 15, 45 a 49, explica a diferença entre o Adão, representando o homem mundano, e o último Adão, que é Cristo. E ele diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Cristo, é espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra. O segundo homem, Cristo, ele é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são do céu são semelhantes ao homem celestial, Cristo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, Adão, teremos também a imagem do homem celestial, Cristo. O despertar espiritual revela, portanto, a nossa verdadeira identidade. Nós acordamos do sonho de Adão, o sonho das ilusões, e encontramos a verdade do nosso ser. Que Deus nos abençoe com a graça de termos um despertar
constante, contínuo, progressivo, para vivermos a verdade, a vida, e não o sonho e a ilusão de Adão. Um grande abraço.